Oi, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Informações geopolíticas e não são nada boas, não são informações agradáveis, são negociações que não têm um resultado, né? São conversações e tentativas de negociações que nunca obtêm resultado, tanto na questão da guerra do Irã como na questão da guerra da Europa. Como eu já falei para vocês, a intenção não é a paz, é justamente a guerra, né, rumo à Terceira Guerra Mundial, pelas minhas análises e pesquisas. E eu cheguei na conclusão que a intenção, não sei se vocês concordam, quem concorda pode colocar no comentário, eu discordo, coloca no comentário também, mas o que a gente está vendo nesse cenário geopolítico é a preparação para uma grande guerra mundial, tendo em vista que a Europa, toda a Europa está se preparando para futuramente, né, um confronto com a Rússia, né? E frequentemente eu mostro isso para vocês aqui. O Japão também está se preparando muito, caso a China resolva atacar Taiwan. Ou seja, então são conflitos, né, separados, mas ao mesmo tempo são os mesmos membros, os mesmos participantes. Então isso caracteriza uma guerra mundial. Isso caracteriza uma guerra mundial. Como, por exemplo, a Europa enviar soldados para apoiar na Rússia, né? A Coreia do Norte enviou mais de 50 mil soldados para apoiar a Rússia. Então, isso daí são cenários de uma grande guerra, tá? E eu vou passar as atualizações, as situações, né, atualizadas, né? Vou atualizá-los aí do que está acontecendo nos últimos dias e nas últimas horas. A Rússia aproveitou o cessar-fogo ali da Ucrânia e bombardeou tudo. 27 feridos e 3 mortos. A Rússia aproveitou o cessar-fogo para bombardear a Ucrânia. E os Estados Unidos, juntamente com Israel, tudo indica que planeja futuramente, num futuro breve, uma ação terrestre contra o Irã. Ah, meus amigos, se acontecer aí o bicho vai pegar. Não são apenas esse caos geopolítico, isso está destruindo a economia global, mas os eventos climáticos também caminhando de mãos dadas. Eu mostrei ontem o mar avançando com tudo aqui nas praias do Brasil, tá? E outros fenômenos pelo mundo. Então, desde 2018, 2019, que eu venho mostrando, né, a minha opinião a respeito disso, que os eventos climáticos estão piorando, juntamente com eventos astronômicos estranhos, mudança também do comportamento do Sol, e as guerras, pragas, tudo isso de mãos dadas aí nos tempos atuais, tá? Eu peço like, peço joinha e também peço os compartilhamentos. Então vemos aqui, de acordo com o site Euronews, Rússia ataca a Ucrânia poucas horas após o fim da trégua. 4 mortos e 27 feridos. Pode ser que esse número tenha elevado. Meus amigos, isso é um inferno na Terra, tá? Eu falo de uma forma bem, como dizer, sem rodeios, cara. É isso, estamos vivendo um inferno sobre a Terra, tá? Ah, mas guerras sempre existiram, beleza. Só que o grande problema, claro, o mundo passou por 2 guerras mundiais. Tá? Estamos indo para a terceira, ou talvez já estamos na terceira. Só que essas pessoas, né, hipócritas, ainda não entenderam que temos armas nucleares que podemos destruir o mundo várias vezes. É isso que os hipócritas ainda não, a ficha deles não caíram. É aí que está o problema. A hipocrisia, ela te cega, ela te emburrece e te cega. Então, é um grande problema. E outra coisa, o mundo não pode passar por uma guerra mundial somado às catástrofes climáticas. Isso é um outro problema grave. É isso que as pessoas não querem entender. É isso que as pessoas não entendem e ficam com raiva quando você fala. Porque deve ter um intelecto muito limitado. Porque ficar com raiva de uma coisa que você está certo, então deve ter um intelecto muito limitado. Mais de 200 drones em solo ucraniano, poucas horas após fim da trégua de 72 horas. Entendi.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia retaliaria se a Rússia decidisse regressar a uma guerra em grande escala. A Ucrânia vai retaliar como? A Ucrânia não tem condições de retaliar, né? Não tem condições. A Rússia lançou mais de 200 drones em solo ucraniano, poucas horas após o fim de uma trégua de 3 dias. Só corrigindo essa informação, tá? Mal acabou a trégua de 3 dias e a Rússia já atacou a Ucrânia com tudo. Ela não violou a trégua, não. Mal acabou a trégua de 3 dias e já bombardeou a Ucrânia com tudo. Então são diálogos que não resolvem. Putin, Zelensky, Europa, com Trump, já fizeram várias reuniões. E eles não chegam a um acordo. Não chegam. Igual com o Irã. Não chegam a acordo. Por quê? Porque são fantasias. Entenderam? Esses acordos são, na verdade, se eles quisessem fazer a paz, fariam paz. Mas, na verdade, são para dizer que estão tentando fazer a paz, realizar a paz. Se eles quiserem, vai acabar com os conflitos, vai acabar. Se eles quiserem, isso vai acontecer. Mas não querem, a realidade é essa. Eles não querem. É isso. Igual os Estados Unidos está querendo que o Irã não tenha um programa nuclear e que entregue o urânio enriquecido. Se o Irã entregar, o Irã falar assim, olha, tudo bem, não vamos mais enriquecer urânio. Os Estados Unidos vão inventar outra coisa. Entendeu? Vão inventar uma outra coisa. É isso. Por quê? É porque a guerra não pode acabar, ela tem que continuar. A economia mundial tem que ser destruída para ter um recomeço. É isso. É isso. Para você mudar todo o cenário mundial, preciso de guerras mundiais. É isso. Então, o que eu falo, muitos professores de geopolítica não tocam nesse assunto. Mas o X da questão é esse. Precisa destruir o velho para conquistar o novo, para poder construir o novo. Só que nesse processo o mundo inteiro vai sofrer. O mundo inteiro vai sofrer. Já está sofrendo. Quando você vai no mercado, quem faz compra, sente. Está sentindo no bolso. Coloca nos comentários aí. A ofensiva fez 4 mortes e 27 feridos em diferentes partes do leste do país, segundo o presidente ucraniano. Caíram na linha da frente mais de 80 bombas aéreas e, na sequência, de mais de 30 ataques. O inimigo atacou 5 distritos da região mais de 20 vezes com drones, artilharia e bombas aéreas. Atacaram com tudo, não foi apenas drones não, tá? Escreveu Zelensky no Telegram. As forças russas também atacaram Kiev e atingiram um edifício residencial de 20 andares na capital, informaram os meios de comunicação ucranianos, citando autoridades locais. Eu vejo, meus amigos, assim, tá? Que nós devemos nos preparar cada vez mais e mais, em todos os sentidos. Preparar nossa saúde, procurar manter uma boa saúde, procurar ter um alimento estocado, um remédio, uma preparação mínima de primeiros socorros, conhecimento de primeiros socorros, esse tipo de coisa. Porque o mundo está virando The Walking Dead. É isso. O mundo está virando The Walking Dead, juntando todos esses fatores, doenças, caos no sistema financeiro, no sistema geopolítico, tá? Eventos climáticos de grande porte. Não é possível que as pessoas não estão percebendo isso aí. Não é possível. Já já vamos para o Oriente Médio. Bom, estima-se que o conflito, vejam só essas informações, já tenha deixado entre 450 mil e 900 mil soldados eliminados ou feridos gravemente, a guerra da Ucrânia, sem contar civis.
Avaliações de inteligência apontam que a Rússia teve entre 250 mil e 325 mil mortos. E a Ucrânia teve entre 100 e 140 mil, e o número de civis já ultrapassa 15 mil. Balanço detalhado das baixas. Forças russas estima-se que as baixas combinadas, mortos, feridos e desaparecidos, ultrapassem 1 milhão e 100 mil, só do lado da Rússia. Somente em número de óbitos no campo de batalha, as estimativas oscilam entre 250 a 325 mil baixas. Do lado da Ucrânia, estima-se que 500 mil, inclusive o lado da Rússia tem mais baixas, tá? E 600 mil baixas totais desde o início da guerra, sendo o número de soldados e mortes fica entre 100 e 140 mil, sem contar os civis. Então vamos botar aí 1 milhão, quase 2 milhões de baixas, né? Quase 2 bilhões. Vamos arredondar nisso tudo. 1 milhão e 700 mil mortos nesse conflito aí de 4 anos. Tá? Por alto, porque é sempre a mais, né? Então vamos botar aí 1 milhão e 800 mil eliminados em 4 anos. É assim mesmo que começou a Segunda Guerra Mundial, tá? Foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Agora vamos à questão do Oriente Médio. Os Estados Unidos e Israel intensificaram os preparativos e a coordenação para possíveis novos ataques contra o Irã em um cenário marcado por um cessar-fogo muito frágil. Impasses diplomáticos. As negociações nucleares enfrentam dificuldades e ambos os países mantêm forte mobilização militar na região. Possibilidade de ação terrestre. Autoridades indicaram que preparativos incluem opções que vão de ataques intensos a operações de envio de tropas terrestres para recuperar material nuclear em áreas de difícil acesso. Então, provavelmente poderá os Estados Unidos da América, juntamente com força israelense, entrarem dentro do território do Irã. Meus amigos, se isso acontecer, vai dar um problema. Posição dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump tem demonstrado insatisfação com o Congresso, com o progresso de cessar-fogo e limites ao programa nuclear iraniano, né? Porque Trump tem medo do Irã ter a bomba atômica ou estar próximo de conquistar a bomba atômica e, claro, detonar em Israel. E talvez até mesmo provocar algum atentado nos Estados Unidos com ataque nuclear. Então, essa é a alegação de Trump, tá? Posição dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump tem demonstrado, isso aqui eu já li, alertas do Irã, Teherã tem ameaçado romper os termos de cessar-fogo devido a ações militares de Israel contra o Líbano, o que mantém o nível de alerta extremamente alto. O que eu falei para vocês, né? Não, esse cessar-fogo, ele não vai chegar numa situação satisfatória. Igual a Ucrânia, tem 4 anos, os caras não conseguiram negociar. E aí, vemos essa questão. Companhias aéreas europeias estão cancelando milhares de voos de curta distância e rotas regionais. O motivo é a crise geopolítica no Oriente Médio, que elevou os custos da querosene de aviação. Os cortes afetam os planos de viagem e acendem um alerta para o verão europeu. O grupo Lufthansa confirmou o cancelamento de cerca de 20 mil voos de curta distância até outubro. O corte equivale a uma redução de 1% da capacidade de passageiros e afeta principalmente subsidiárias como a Cityline. Rotas de Frankfurt para a Polônia e Noruega também foram suspensas. Está um pouquinho frio aqui, até na hora de falar está difícil, tá? Está um pouquinho frio aqui. KLM anunciou o cancelamento de 160 voos de e para o aeroporto de Schiphol, nos Países Baixos. Aí tem a Transavia. Então, diversas empresas estão começando a cancelar os voos. O que vocês acham, meus amigos? Isso daí já é algo terrível, tá? Terrível. Assim, isso, vamos dizer, se a guerra acabar hoje, como disse o presidente do Banco Mundial, os estragos já estão feitos.
Vai começar a faltar emprego daqui a 5 anos, 10 anos. Tá? O estrago vai ser permanente daqui a uns 10 anos. Tá? Então, é por isso que, do meu ponto de vista, esses conflitos, principalmente no Oriente Médio, isso precisa acabar o quanto antes, tá bom? Qualquer outra informação estarei no ar. Eu agradeço a todos vocês pela presença. Obrigado, gente. Obrigado aí pelo apoio, pelos likes, pelos compartilhamentos, a presença de vocês, tá bom? E até as próximas notícias.